me escolheu para mim ir junto, só posso dizer isso, não tem nenhum outro motivo, não tem nenhum questionamento. Aqui tem eu e um padre, e acredito que o presidente chamou tanto um padre quanto um pastor, era essa questão que na morte de um cristão, né, tem a religiosidade. Pessoal, eu aqui de novo pela Igreja Sem Política, e hoje para manifestar aqui no nosso julgamento pelo presidencialismo de coalizão de Silas Malafaia na comitiva do Bolsonaro, que se deslocou lá para a Inglaterra para prestigiar a rainha e, obviamente, selar o seu velório. Bom, porque o nosso olhar se volta para quem? Para aquele que se julga pastor e representante do povo evangélico e estava lá, fornecendo justificativas para isso que eu já vou mencionar. Bom, esse indivíduo, como todos os outros que o seguem, fornece uma materialidade de contradição ministerial absurda, o que seria suficiente para ser julgado por todos vocês e definido isso, o quanto esse cara é um mercenário. Mas vamos lá que eu vou expor aqui a vocês quais são essas contradições. Bem, ele na comitiva de Bolsonaro, e quem estava presente também, um padre, do nome chamado Padre Antônio, e demais políticos. A comitiva estava bem calibrada, vamos dizer assim. Um pastor e um padre. Além de tudo, políticos. O funeral e a cerimônia, tá, que é um evento religioso e compromete muito, feito dentro da igreja anglicana, que é uma outra coisa que ele deveria justificar. Bom, posteriormente, um encontro político para afirmar prioridades da agenda de Bolsonaro e também desse país, que é membro desse conselho, tá? Esse encontro foi feito dentro da ONU em Nova York. Detalhe, dentro de um recinto, onde está sendo discutido uma agenda, chamada Agenda Global, Agenda Mundial, de 2030, cheio de caracteres anticristãos. Quem conhece a agenda sabe. É uma coisa absurda o que a ONU propõe ali dentro da agenda para a humanidade. Vejam só vocês, tá? Agora, qual a justificativa dele? É só uma viagem. E na visão dele, o presidente o convidou, junto com o padre, por uma questão religiosa cristã, que envolve a morte e a ressurreição de Cristo. Vejam só vocês a justificativa desse cara. Agora, a definição ministerial desse pastor. A pauta da igreja dele e do ministério dele, quem define, né, é o presidente, não é Cristo. É o presidente. Quem define a pauta e as prioridades é o presidente, é o partido dele, é a direita. Olha só que situação. Um outro ponto importante, uma política que não só une, né, a igreja, o Estado, o evangelho e uma ideologia partidária, ok? Como também une um pastor e um padre, ou seja, que consagra uma união ou então uma experiência interreligiosa, para não falar ecumênica. E ele, obviamente, todo folgado, todo relaxado, né? E mais, ainda coloca o movimento evangélico e a igreja, como a igreja dele e o ministério dele, dentro do cenário da nova ordem mundial, que a ONU representa a nova gestão mundial. A ONU representa esse braço corporativo de governança que o anticristo usará, segundo a escatologia bíblica, caracteriza a última fase do governo gentílico, o governo da besta, entendeu? E esse cara se dispõe a querer ficar tirando selfie gravando ali no recinto da ordem mundial, achando que ele está abafando esse bonitão da balachita aí, né? Agora, o que falta por Silas Malafaia para demais pastores? Provar essa metodologia em Cristo e na história messiânica dele, provar no Evangelho do Cristo que esse método, esse sistema foi usado. Vejam só vocês, ele consegue provar isso? Não. E detalhe, o que está acontecendo aí, pastor? Está batendo desespero nele, senhores. A água está batendo na canela desse cachorro aí, ele está preocupado porque se a esquerda realmente se eleger nesse país, ele vai ser o primeiro a sair daqui. E vai precisar sair, porque a esquerda vai caçar ele. Entendeu? Porque guerra política é assim. Então eu queria expor toda essa materialidade aqui e esses pontos importantes para você fazer a reflexão. Precisa de mais? Demais para poder realmente definir isso? As contradições da igreja política e do movimento evangélico atual? Sinceramente, senhores, Agenda 2030, ONU, é o fim para todos eles. Mas, em compensação, a gente segue aí fazendo essa análise, acompanhando todo esse andamento, né, das eleições e o quanto a igreja está envolvida com toda essa situação deplorável, infelizmente, e politicamente falando. Um abraço a vocês, Deus abençoe, até o próximo vídeo.